Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno de Química e na nossa aula de hoje vamos falar um pouco sobre geometria molecular. Então, a geometria molecular é a sequência do conteúdo aí. Na nossa aula passada vimos sobre ligações químicas, né? Falamos da estabilidade entre os átomos, falamos sobre a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica, tá? Falamos aí que os átomos precisam de 8 elétrons para estabilizar, tanto na ligação iônica como na ligação covalente. E na ligação metálica a gente falou sobre as nuvens eletrônicas, certo? Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre geometria molecular. O que a gente vai estudar basicamente é sobre como os átomos estão distribuídos no espaço, tá? Ou seja, como os átomos, através da ligação covalente, conseguem estar distribuídos no espaço estavelmente, beleza? Então, vamos lá. Então, geometria molecular é o estudo de como os átomos estão distribuídos espacialmente em uma molécula. Foi exatamente o que eu falei no início aí. Se a gente está falando de molécula, e eu já dei um spoiler, não podemos citar nem ligação iônica, nem ligação metálica, e somente ligação covalente, tá? Ou seja, a gente está falando de moléculas, então a gente só cita ligações covalentes, tá? A primeira geometria é a geometria linear ou diagonal, tá? E neste caso a gente está falando de uma molécula formada por duas espécies, tá? Então, neste caso, sempre quando tiver uma molécula formada apenas por duas espécies, por exemplo, a molécula de hidrogênio aqui, de gás hidrogênio, eu tenho dois átomos de hidrogênio. Elas estão fazendo uma ligação simples, covalente simples, e elas são linear. A mesma coisa com a molécula de flúor, tá? De gás flúor, do ácido clorídrico, do gás oxigênio e do monóxido de carbono, beleza? Independente de quantidade de ligações que elas estão fazendo, se eu tenho apenas duas ligações, desculpa, se eu tenho apenas duas moléculas, duas espécies, né, dois átomos, quer dizer, a gente sempre vai ter uma ligação linear, tá? Corrigindo, apenas dois átomos e não duas moléculas, tá? O senhor falou errado. Beleza? Tranquilo? A molécula é formada por três espécies. Agora a gente está aumentando o número de átomos, tá? E neste caso, a geometria será sempre linear se não houver par de elétrons livres ou pares de elétrons livres no átomo central. Então, professor, qual que é o átomo central aqui dessa molécula? Essa molécula é o dióxido de carbono, CO2. O átomo central é o carbono, tá? Sempre o que está no meio, né? Fácil de identificar. E aí, ele está fazendo suas duas ligações duplas aqui, ou as suas quatro ligações simples covalentes, tá? E neste caso, não está sobrando elétrons livres nesse átomo central. Por quê? Ele faz quatro ligações e ele está fazendo suas quatro ligações, então não está sobrando. Neste caso, ela é uma geometria linear, tá? A mesma coisa ocorre com essa outra molécula aqui, também tem a sua geometria linear. Neste caso aqui, ó, o átomo de nitrogênio central está fazendo com o outro átomo de nitrogênio na extremidade três ligações simples, né? Ou uma ligação tripla. É exatamente o que ele precisa, tá? Porque ele é da família 5A. Só que o outro átomo aqui de oxigênio, ele precisa de mais dois elétrons para se estabilizar. Então, esse átomo de nitrogênio faz uma ligação que a gente chama de covalente dativa. Ele empresta dois elétrons aqui, um par de elétrons, para o oxigênio se estabilizar, tá? Beleza? E neste caso aqui, ele está fazendo o carbono, três ligações com nitrogênio, certo? E uma com o hidrogênio, se estabilizando e não sobrando pares de elétrons livres. Então, neste caso, sempre a geometria será linear. E a molécula também formada por três espécies, ou seja, três átomos, tá? Mas será uma geometria angular, terá uma geometria angular quando tiver par ou pares de elétrons livres, tá? Beleza? Então, a molécula de água é o nosso principal exemplo aqui, né? A gente tem o oxigênio sobrando dois pares de elétrons, ou seja, ele faz duas ligações covalentes com hidrogênio, mas mesmo assim sobra dois pares de elétrons da sua distribuição eletrônica. E neste caso, a gente terá uma repulsão entre elétrons, ou seja, esse par de elétrons se repulsa com esse outro par de elétrons, formando um ângulo. Neste caso, o ângulo é de 104,5. Professor, preciso decorar o ângulo? Não. Alguns vestibulares cobram, outros não, tá? É importante a gente decorar alguns, que eu vou falar mais para frente ali, mas não todos, beleza? Tranquilo? Então, a molécula de água é uma molécula de geometria linear, tá? Por quê?
sobra pares de elétrons livres. E aqui a gente tem outros exemplos, tá? Sobrando apenas um par. Neste outro caso, a mesma coisa que a molécula de água, sobra dois pares, tá? E o ângulo muda, tá? Depende também do átomo que nós estamos trabalhando. Beleza? Tranquilo? E a molécula formada por 4 átomos, com um átomo central. Então, quando a gente tem 4 átomos, e sendo um átomo central, né, a geometria será trigonal plana ou triangular. Tá? Vocês também podem encontrar. E outra observação, que neste caso não vai sobrar também pares de elétrons livres. Se não sobrar pares de elétrons livres, essa geometria será trigonal, tá? Triangular ou triangular. Por exemplo, aqui, essa primeira estrutura, essa primeira molécula que a gente tem. A gente tem o enxofre, certo? Fazendo uma ligação dupla com o oxigênio e duas ligações dativas com os dois outros oxigênios, tá? Neste caso, eu não tenho pares de elétrons livres aqui no meu enxofre, certo? E aí, ela faz uma geometria trigonal plana, tá? A mesma coisa aqui com a minha molécula, no qual eu tenho o carbono como um átomo central, fazendo uma ligação dupla com o oxigênio, e duas simples com os outros dois hidrogênios, tá? Também não vai sobrar elétrons livres, então eu tenho a minha geometria trigonal plana. Bem fácil de identificar aí. Esse ângulo aqui da trigonal plana, galera, é um ângulo que, se for para se decorar alguns ângulos, esse seria um ângulo legal. De 120 graus ele fala bastante, tá? Cai bastante nos vestibulares. Molécula formadas por 4 átomos com um átomo central. Só que agora a geometria é o mesmo exemplo, né? É o mesmo exemplo da trigonal plana, do passado lá, tá apenas mudando aqui as moléculas, tá? Beleza? Então, só para vocês terem mais dois exemplos aí para vocês. Tá? Agora a molécula formada por 4 átomos com um átomo central. Só que diferencia dessa trigonal plana aqui, porque agora eu tenho par de elétrons livres, tá? O exemplo mais passado aí, né, é o da amônia, tá? O NH3. Então, se eu tiver 4 átomos, né, e o átomo central tiver pares de elétrons livres ou par de elétrons livres, eu terei uma geometria piramidal, ou também conhecida como pirâmide trigonal, tá? No caso aqui, o meu átomo de nitrogênio tem um par de elétrons livres, ou seja, 2 elétrons livres. E aí vai ter uma certa repulsão, certo? Então eu terei uma geometria piramidal. Esse é um ângulo também que às vezes é cobrado, de 107, da molécula de amônia, tá? Outro exemplo aqui para vocês de outra molécula com o mesmo sentido. Por que o mesmo sentido, professor? Se você está falando que, se a gente está vendo aqui que esse é o cloro, é um halogênio, e esse é o hidrogênio, porque eles também fazem ligações iguais, um tipo de ligação, uma ligação só para se estabilizar. O cloro precisa de um elétron e o hidrogênio também precisa de um elétron. Então, é a mesma coisa, beleza? Mais um exemplo aí para vocês, assim como no trigonal plano, tá? Sempre sobrando um par de elétrons livres. Moléculas formadas por 5 átomos com presença de um átomo central. Olha que legal. Eu tenho um átomo central. E a geometria será tetraédrica. Essa geometria aí é muito conhecida por conta das moléculas que contêm carbono, né? Principalmente CH4, que é a molécula mais conhecida, que é essa daqui, o metano, tá? No terceiro ano vocês vão aprender um pouco, no segundo ano já, e no terceiro ano também um pouco de química orgânica. E aí vocês vão conhecer essa molécula do metano, tá? Muito importantíssimo. E aí, quando eu tenho carbono fazendo suas 4 ligações e o hidrogênio fazendo uma ligação com carbono, cada hidrogênio, né? Eu tenho uma molécula tetraédrica, tá? Mesma coisa aqui da outra molécula aqui do CHCl3, tá? Beleza? Esse ângulo é de 109,28. Sempre quando eu tiver uma molécula tetraédrica, o ângulo que é formado entre um hidrogênio e o outro, né, ou um cloro e o outro, será de 109,28 graus. Beleza? Mais alguns exemplos para vocês. Neste caso, eu não tenho pares de elétrons livres. Molécula formada por 6 átomos, com presença de um átomo central. Tá? A geometria será bipirâmide trigonal,
ou bipirâmide trigonal, bipirâmide triangular ou bipirâmide trigonal, ou também conhecida, mais conhecida ainda, como hexaédrica, tá? Ou seja, eu terei 6 átomos envolvidos aqui, sendo que um está no centro e os outros 5 estão nas extremidades, se ligando com o átomo central. O ângulo sempre será de 90 graus, tá? É um hexágono, beleza? Tranquilo? Bem fácil de lembrar aí. Aí, quando eu tenho 6 átomos com a presença de um átomo central, né? Só que o ângulo formado entre os átomos do meio aqui, ó, ele muda, né? Ou seja, o ângulo entre o cloro e o outro cloro é 90 graus. Tranquilo, sem problema nenhum. Tá? O cloro e esse cloro aqui. Tá? Só que esse cloro e esse cloro aqui não fazem o ângulo de 90 graus. Eles fazem de 120 graus. Então, por exemplo, se eu estivesse saindo desse cloro aqui e vindo até esse, o ângulo seria 120 graus. E, professor, e desse para esse, o ângulo seria 90 graus. Tá? Então, aí a gente consegue diferenciar os dois aí. Tá? E um cloro para o outro cloro da outra extremidade, a gente consegue ver que é 180 graus. Beleza? Tranquilo? Só essa especificação para vocês aí, para vocês não esquecerem. Então, eu consigo ter 3 tipos de ângulos diferentes nessa molécula bipirâmide triangular ou bipirâmide trigonal, tá? Beleza? Molécula formada por 7 átomos com presença de um elemento central, tá? A geometria será bipirâmide quadrada, tá? Ou bipirâmide quadrangular ou octaédrica, beleza? Tranquilo? Então, o ângulo, mesma coisa, o ângulo entre um flúor e o outro aqui é 90 graus, tá? Ou seja, eu não tenho pares de elétrons livres, não tenho nada, e esse ângulo com esse flúor aqui é 90 graus, tá? Entre esses dois flúores. Já entre essa daqui, né? Toda essa unidade e aqui também será 90 graus. E entre um flúor e o outro, um do lado do outro, será 180 graus. Aí um resumão para vocês, tá? Sobre os tipos de geometria. Então, linear, eu tenho linear quando eu não tenho, quando eu tenho apenas duas espécies, né? 2 átomos, certo? Tranquilo? Eu tenho a linear também quando eu tenho 3 espécies, sendo que eu não tenho pares de elétrons livres. Eu tenho a angular quando eu tenho 3 espécies, mas eu tenho pares de elétrons livres, certo? Eu tenho a trigonal quando eu tenho 4 espécies, sendo um átomo central, né? E eu não tenho pares de elétrons livres. A piramidal quando eu tenho 4 átomos, mas o átomo central tem elétrons livres, tá? A hexaédrica quando eu tenho 6 átomos, né? Sendo que um é o átomo central, beleza? A tetraédrica, quando eu tenho 5 átomos, né? E um átomo central. E a octaédrica, quando eu tenho 7 átomos e um átomo central, beleza? Galera, então, a nossa aula de hoje é sobre isso, sobre geometria molecular. Espero que tenham gostado. É um conteúdo bem complicadinho, a gente precisa fazer bastante exercício para vocês pegarem a prática aí, né? Lembrar das ligações covalentes, não errar o número de ligações. Então, assim, é um conteúdo que não tem para onde a gente correr, é saber a geometria de todas, né? E fazer exercício para não se errar, tá? Então, a gente vai estar junto nas lives aí, o professor vai pegar e resolver bastante exercício com vocês, para que vocês fiquem bem afiados nessa questão aí.